descobri que meu marido tava me traindo com a patroa dele e ele falou que era pra eu aceitar, porque assim ele ia comprar a nossa casa própria. E fica aqui a história nova. Bom, gente, que loucura essa história, mas escuta só. Eu e meu marido, a gente tava juntos há 2 anos, mais ou menos, e a gente morava de aluguel. Até então era só eu e ele, nós não tínhamos filhos nem nada. E nós tínhamos muitos sonhos pro nosso futuro, sabe? A gente tinha os sonhos parecidos, desejos parecidos, vontades parecidas. Nessa época eu trabalhava em um escritório de advocacia, então assim, não ganhava muito, mas a gente conseguia ir se mantendo. E ele tinha um emprego também. Só que logo depois ele começa a trabalhar como segurança em um supermercado. E até aí tudo bem, a gente conseguia se manter, era só nós dois, a nossa casa não era grande, tudo, mas a gente tinha muitos sonhos de ter mais coisas na vida, né? De ter uma casa, de ter uma moto, um carro, enfim, todo sonho que as pessoas, assim, acabam construindo dentro de si, né? Os casais querem construir coisas juntos. Enfim, um tempinho depois que ele começou a trabalhar nesse supermercado, ele começou a aparecer com muito dinheiro dentro de casa, sabe? Ele começou a comprar coisas pra dentro de casa, móveis, ele começou a comprar, assim, bastante comida, alimentação, ele trocou os nossos móveis, depois ele conseguiu comprar uma moto e tudo. E assim, todo mundo me falava que era muito estranho ele ter dinheiro pra tudo aquilo, porque o emprego dele era um emprego ok, mas não o suficiente pra fazer tanta coisa em pouco tempo. E eu ficava com uma pulga atrás da orelha, gente, porque eu ficava tipo, da onde que tá vindo esse dinheiro, sabe? Eu não via nenhuma movimentação estranha por parte dele, ele saía, voltava nos horários certos, eu sabia onde ele trabalhava, eu ia nesse supermercado com muita frequência, então eu sempre via ele lá nos horários tudo. Eu não via nada que pudesse dizer da onde que tava vindo tanto dinheiro, sabe? E ele só me falava que era do trabalho dele, que ele tava conseguindo as coisas e tudo, mas assim, tava conseguindo fazer as coisas pra dentro de casa e tal, e tava tudo certo. Até que depois de um tempinho, ele tava dentro do banheiro de casa, tomando banho e tudo, e o celular dele tava aberto em cima da pia. Eu entrei pra conversar com ele sobre um assunto da casa, e quando eu vi o celular aberto, na hora eu olhei e chegou uma notificação de um comprovante de pagamento. Quando eu abri o comprovante, eu vi que era a conversa com a chefe dele lá do supermercado, que eu sabia quem ela era, e ela tava mandando um Pix pra ele de R$ 6.000. 6, naquele momento. E aí, enquanto ele tava tomando banho, ele tava por dentro do box, né? Ele não tava vendo. Eu comecei a rolar o telefone e vi várias conversas íntimas, fotos íntimas, comprovantes de pagamento de outras coisas. E na hora eu fui questionar ele, né? E aí ele foi e me disse que ele tava tendo sim um caso com ela há algum tempo e que era dela que tava vindo todo o dinheiro que ele tava usando pra comprar as coisas pra dentro de casa. E que se eu tivesse um pouco mais de paciência, ele ia conseguir comprar a nossa casa. Aí eu, como assim? Quando ele falou isso, ele abriu o banco dele e tinha muito dinheiro guardado. Não era o suficiente ainda pra comprar uma casa, mas já era uma boa entrada, sabe? E aí ele falou pra mim que se eu tivesse paciência, ele ia conseguir o dinheiro suficiente pra comprar a nossa casa e aí ele ia terminar com ela. Gente, na hora eu achei uma loucura. Na hora eu fiquei tipo, meu Deus, isso é sério? Sabe, a gente brigou muito porque no momento eu pensei na traição e tudo. Aquilo realmente parecia uma loucura. Mas depois parando pra pensar, todo o dinheiro que ele tava pegando dela, ele tava botando dentro de casa. Ele comprava as coisas pra mim, ele comprava as coisas pra casa, trocou os nossos móveis, comprava comida, tava guardando dinheiro supostamente pra comprar casa. E assim, durante todo esse tempo a gente tava brigando direto por causa disso, né? Porque ele queria que eu entendesse, eu falava que não entendia e tal, mas ao mesmo tempo pensando sobre a possibilidade de aceitar até ele juntar o tal dinheiro. E assim, nesse momento a gente ainda tá brigando por causa disso, porque isso aconteceu muito recente. Mas eu juro pra vocês que eu tô com uma pequena pulga atrás da orelha em aceitar a proposta e deixar ele continuar com ela até ele conseguir o dinheiro que ele quer. O que vocês fariam no meu lugar nessa situação?